Boa tarde, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e estou resolvendo a prova da UES, da segunda fase do vestibular 2025.1, que foi uma prova que foi aplicada no dia 16 de dezembro de 2024. Estamos resolvendo essa prova como preparação para essa próxima prova, já de 2026.1. O gabarito dessa daqui, que é a de 2025.1, é o gabarito número 1. Então já resolvemos em outra ocasião a questão 1, que foi a questão que falou sobre um frei dominicano que realizou um sermão com relação à desigualdade entre espanhóis e os povos ameríndios. E a segunda questão, ela segue uma linha um pouco parecida. Ela vai tratar do Padre Antônio Vieira. Então vamos resolver aqui a segunda questão. Então vou passar para a leitura da segunda questão. Não sei que injusta condição é a desse elemento grosseiro em que vivemos, que as mesmas igualdades do céu, em chegando à terra, logo se desiguala. Chove o céu com aquela igualdade distributiva que vemos. Mas em água chegando à terra, os montes ficam enxutos e os vales afogando-se. Os montes escoam o peso da água em si, e toda a força da corrente desce a alagar os vales. Então, percebam que esse é um sermão do Padre Antônio Vieira. Ele está em Obras Escolhidas do Padre Antônio Vieira, seus sermões. A questão vai dizer assim: no texto acima, o Padre Antônio Vieira antecipa uma concepção de Jean-Jacques Rousseau sobre a relação entre estado de natureza e vida social. Essa concepção sustenta aqui. Então, para dar uma breve explicação sobre a questão ela traz um contexto que é um sermão do Padre Antônio Vieira, que aborda elementos naturais. Veja que ele fala aqui de vários elementos naturais, da chuva, do céu, dos vales, usa figuras poéticas, os vales afogando-se, os montes, escoa o peso da água de si, ou seja, é um sermão poético do Padre Antônio Vieira, em que ele utiliza essas figuras geográficas ou esses elementos físicos, naturais, para falar sobre certas condições de desigualdade, né? Por isso que ele começa dizendo, a não sei que injusta condição é deste elemento grosseiro em que vivemos. E aí ele começa, né, que as mesmas igualdades do céu enxergando a terra logo se desiguala. Essa é a chave de leitura, que ele começa dentro desse sermão poético falando daquilo que vem do céu, e aqui ele pode estar falando tanto de elementos naturais, como a chuva, como de elementos espirituais vindos de Deus. Ele diz que a igualdade se transforma em desigualdade. Essa é a chave de leitura. Igualdade que se transforma em desigualdade. E aí, como a questão fala, ele está antecipando uma concepção de Jean-Jacques Rousseau. Se a gente lembrar de Jean-Jacques Rousseau, dentro desse contexto, Rousseau era um contratualista. Os contratualistas, eles nos falam sobre a relação entre o estado de natureza e o estado de sociedade civil. Cada contratualista vai tratar de um jeito. No caso do Rousseau, que é o que a questão pede, vamos lembrar que o estado de natureza, que é o estado original, o estado natural dos seres humanos, para Jean-Jacques Rousseau, ele é bom. Ele é ali onde surge a figura, clássica figura dele, do bom selvagem. Ou seja, em estado de natureza, o homem é bom, ele não é corrupto, ele não é vicioso, ele é portador de certas virtudes fundamentais que fazem com que ele seja bondoso para com outras pessoas. Porém, Rousseau vai acreditar que fora desse estado de natureza, ou seja, em sociedade civil, a sociedade irá corromper esse homem. Então, para Rousseau, o estado de natureza é bom e o estado de sociedade civil é ruim, corrompe. Então, a questão diz, no texto acima, o Padre Antônio Vieira antecipa a concepção de Jean-Jacques Rousseau sobre a relação entre estado de natureza e vida social. Essa concepção sustenta que, letra A desigualdade entre os homens decorre do direito divino. Não.
direito divino viria a igualdade. É o que o Padre Antônio Vieira fala, né? As chuvas que vêm do céu vêm com igualdade. A desigualdade surge na terra, tanto no poema do Padre Antônio Vieira, quanto numa concepção clássica do Rousseau. Então não é a letra A. Letra B. A diferença natural dos homens cria as desigualdades. Não. Isso aqui estaria certo se fosse para Thomas Hobbes. Em Hobbes, essa diferença dos homens é que cria as desigualdades no próprio estado de natureza. Mas para Rousseau, no estado de natureza, o homem é bom, ele é igual. Há uma igualdade entre os homens no estado de natureza. Então não é a B. Letra C. Os homens transformam, olha só, os homens transformam a igualdade natural, que é essa igualdade que é dada de forma quase que divina, eles transformam essa igualdade em desigualdade. É a letra C, C de casa, que está correta. Ou seja, os homens em estado de natureza são iguais. Porém, em sociedade civil, essa sociedade, com as suas corrupções, com as suas instituições que levam à concorrência, às desigualdades extremas, fazem com que haja a desigualdade. Como diz lá no poema do texto, do enunciado do sermão do Padre Antônio Vieira. As chuvas que vêm do céu vêm em forma igual, mas quando elas caem na terra, elas se diferenciam em situações às vezes até ruins, como ele coloca lá, né? Os montes escoam o peso da água em si, os vales afogando-se. Né? Então seria a letra C a correta. Os homens transformam a igualdade natural em desigualdade. Traduzindo para o Rousseau, o estado de natureza é onde está a igualdade. O estado de sociedade civil é onde está a desigualdade. Letra D, as condições geográficas em que se vive criam as desigualdades. Não. Essas condições geográficas são utilizadas no sermão do Padre Antônio Vieira somente como um elemento metafórico, no qual ele vai falar sobre desigualdades sociais, injustiça social e também nas relações mais espirituais. Então, essa segunda questão, a resposta é a letra C, C de casa.